Percebendo então sobre a questão social, antes de entendermos os direitos econômicos, sociais e os direitos do trabalhador, é importante entender a origem, os fundamentos, o que provocou essa questão social, essa questão sobre a situação da classe trabalhadora. Por quê? A partir desse momento em que se percebeu que, de um lado, o liberalismo político permitia um mercado que crescesse cada vez mais, e, de outro lado, a classe trabalhadora estava em uma situação de miséria, de sofrimento, o que se percebeu é que a sociedade, e nesse sentido as teorias marxistas são importantes na história, porque o que se percebeu é que a sociedade se dividia em classes, ou seja, os dominantes e os dominados, os proletários de um lado e os donos das fábricas de outro, os trabalhadores, os dominantes, os donos desse comércio liberal. Mas surge então uma pergunta: a receita, a saída, será a reforma ou será uma revolução? Os trabalhadores, aos poucos, eles começam a se insurgir contra esses dominantes. Eles começam a se conscientizar, eles começam a se revoltar, a se insurgir, a querer o seu espaço, a reivindicar o seu espaço. A grande pergunta é: reforma ou revolução? Revolução significa aquela revolução radical para acabar com o Estado burguês. Acabar com esse estado da burguesia, com esse estado dos mercados que crescem e, de outro lado, exploram o trabalhador, acabar com esta classe dos dominantes, através de uma revolução muito forte. Mas, de outro lado, é possível pensar em uma reforma, ou seja, a sociedade pode ser reformada a partir até mesmo de um equilíbrio entre as duas partes. Um equilíbrio entre o liberalismo econômico, o liberalismo de mercado, esses dominantes e os proletários, os trabalhadores. E a partir desse momento surgem então duas linhas principais de pensamento na história. Uma linha de pensamento é a dos chamados socialistas radicais. O que são os socialistas radicais? Os socialistas radicais dizem que só vamos ter justiça e equilíbrio na sociedade a partir do momento em que não haja mais um Estado burguês. Quer dizer, as classes burguesas não podem mais existir. Portanto, muito mais voltada a uma revolução dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam se revoltar e conseguir o seu espaço na sociedade. Portanto, o Estado burguês deve acabar. Não se acredita que seja através de uma reforma, que seja através de um acordo, que seja através, digamos assim, de um equilíbrio entre as duas partes. Mas há também os marxistas, Marx e os seus seguidores. Marx, especialmente, vai colocar que, para que haja justiça, é necessário que o Estado burguês ele deixe de existir, mas não no sentido de uma revolução. Porque para Marx, e a visão que Marx fala e Marx deixa para a história, é de que o Estado, muitas vezes, ao invés de representar os seus cidadãos, representar os trabalhadores, ele está a favor das classes dominantes. Ele se torna um mero disseminador das ideologias dominantes. Por quê? No Estado, nós sabemos, nós temos o poder representado pelo Estado. Se no Estado está o poder, e nós sabemos que o poder tem a influência de mover com a vida de várias pessoas, de mover com a vida social, econômica destas pessoas, com o seu trabalho, com a educação. Ora, se os dominantes começam a utilizar o aparelho do Estado, o Estado ele não se torna alguém que vai defender os cidadãos, mas ele se torna um aparelho ideológico. Por que um aparelho ideológico? Porque através do aparelho do Estado, os dominantes, os donos das fábricas, os representantes deste liberalismo no comércio, na política, eles utilizam o Estado como um aparelho que vai disseminar, que vai espalhar as suas ideias. E o Estado vai manipular, portanto, os cidadãos a acreditarem que essas ideias são importantes, que essas ideias devem ser seguidas.
Que, ora, se os trabalhadores estão em situação de miséria, estão em situação de penúria, mas eles devem pensar que, pelo menos, eles têm um trabalho. Pelo menos eles estão empregados, eles estão nesse mundo, nesse círculo de produção. Portanto, Marx vai criticar toda essa visão porque ele diz, nesse sentido, não estamos conscientizando o trabalhador, conscientizando o cidadão. Nesse sentido, estamos fazendo com que ele esteja imerso nessa ideologia e não pense criticamente, não analise criticamente. Portanto, para Marx é necessário que esse Estado burguês seja transformado. Um Estado como aparelho ideológico não pode existir. E os trabalhadores precisam ser conscientizados. E aí vem o grande papel da educação, o grande papel da sociedade, segundo Marx, segundo seus seguidores. Por quê? Porque através desse processo educativo é possível conscientizar os sujeitos do seu papel no meio social. Conscientizar os sujeitos de como eles devem agir. Querem ver uma frase que nós usamos e ouvimos muito e achamos muito interessante, mas que é uma frase ideológica e que devemos pensar sobre ela? Quando se diz, o trabalho dignifica o homem. Que frase bonita, não é? Que frase atraente. Ora, dignifica mesmo. O trabalho é maravilhoso, ele realiza as potencialidades do ser humano. Mas você já pensou, por exemplo, será que todo o trabalho está dignificando o homem? Será que o homem muitas vezes não está sendo explorado? O homem muitas vezes não está sendo manipulado? Que trabalho é esse que se diz que está dignificando o homem? Então, quando se coloca a questão social, é justamente para pensar sobre isso. Se de um lado temos liberalismo, capitalismo, liberdade de comércio, globalização, tudo isso é muito importante. Não há um movimento político melhor. Ou seja, capitalismo, socialismo, liberalismo, não há nenhum desses movimentos é perfeito ou é melhor ou é superior. Todos têm limites e todos têm possibilidades, todos têm propostas. O que se deve pensar é como promover uma sociedade justa, como promover uma sociedade para os direitos humanos garantidos, com o sistema político, com o sistema econômico vigente, com o sistema econômico que está presente na sociedade, enxergando esse sistema de maneira crítica, enxergando esse sistema de maneira consciente. E desta forma é possível transformar também a realidade social. Um dos direitos, por exemplo, dos cidadãos, que demorou para ser entendido, e principalmente para as mulheres demoraram para serem inseridas nesse direito, é o direito do sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto. Que todos os cidadãos, que todos os homens, aqui entendido como sexo masculino, os homens pudessem votar. Porque as mulheres tiveram esse direito garantido muito mais tarde na história. Nós sabemos como a questão do gênero na história demorou muito tempo para ser equilibrada e ainda se fala cada vez mais nesse equilíbrio entre masculino e feminino, entre homem e mulher no meio social, político e econômico. Porque por muito tempo a mulher não tinha espaço na sociedade, no mercado, na educação. Mas, é claro, tudo isso foi se transformando. Então, o próprio direito ao voto, um direito importante para que o sujeito possa, inclusive, se questionar sobre essa realidade social. Como fazer um equilíbrio entre os trabalhadores, entre os cidadãos, entre o sistema político, o sistema econômico vigente. Então, o direito ao voto, ele demorou para chegar a todos os cidadãos. Primeiro a todos os homens, depois as mulheres também. Portanto, esse direito ao voto é estendido à escolha dos seus representantes. No entanto, ao mesmo tempo que o direito ao voto foi sendo estendido, também os movimentos políticos e os envolvidos com estes movimentos políticos, os representantes, os que estavam aí para serem eleitos, buscavam cada vez mais o apoio dos cidadãos. Buscavam cada vez mais angariar esse apoio, porque assim seriam eleitos, assim estariam no poder. Então, é preciso pensar o quê? De um lado, o direito ao voto, o direito à escolha dos representantes. De outro lado, também, a consciência
de outro lado a ética, de outro lado a ideia de justiça, para que esse direito seja bem exercido e para que o poder confiado à política seja exercido a favor do bem comum, seja exercido a favor dos cidadãos, a favor da ética, a favor da justiça e dos direitos humanos.